Amigos, a temporada do Manaus FC até aqui tem convencido ou não? Esta última quinta-feira, eu e meu amigo Leanderson Lima debatemos sobre o assunto e, é claro, falamos sobre a temporada do Gavião até aqui. Então vem com a gente que eu fiz uns cortes aí da live e eu espero que vocês gostem. Até a próxima, pessoal. Mas vamos falar de Manaus FC? O Vambora, para isso que a gente veio. que você achou do jogo, cara? O futebol não é Fórmula 1. Fórmula 1 a gente sabe. O melhor carro vai ganhar. No futebol a gente sempre espera uma zebra, espera um Davi derrubando um Golias, como tu disse na tua crônica. Mas apesar do jogo como foi, Manaus tem que levantar a cabeça, fez uma partida boa, não dá para dizer que foi uma partida péssima. Na verdade, Manaus fez uma partida boa e tem muita temporada aí pela frente. Contigo, Lucas. Eu acho que até a gente vai entrar nesse tema depois, né? Sobre essa história, porque tinha muita gente que dizia assim, principalmente nas redes sociais, vocês estão acreditando, vocês isso, vocês aquilo, isso falando até para a torcida, né? Eu digo, olha, se você não for acreditar em você, por exemplo, isso no caso dos atletas, né? Se você não vestir teu uniforme para entrar em campo e entrar ali acreditando que você pode fazer alguma coisa, é melhor ficar em casa, né, cara? É melhor nem sair de casa É, e acreditando que você vai poder tirar o melhor, vai poder fazer o melhor. E, Lucas, assim, no que tu viu, assim, o que tu destacaria assim, de pontos positivos e negativos aí do Gavião? e eu separei 6 pontos, 3 positivos e 3 negativos em relação ao Manaus na temporada e no jogo contra o São Paulo ontem. Eu vou começar puxando os pontos positivos. O primeiro ponto positivo é que o Manaus mostrou que é capaz de botar ali todo mundo atrás da linha do meio campo quando é necessário e fechar a casinha. Ontem, o primeiro gol do São Paulo, todos os 11 jogadores do Manaus estavam depois da linha do meio campo e todos ali naquele último terço de campo, que é o que a gente chama da zona da ação, né? É aquele terço de campo onde fica ataque contra defesa e o Manaus ali soube por 15, 20 minutos segurar a pressão de um ataque de um time da Série A do brasileiro, que é um poderio muito mais superior ao do Manaus, isso é incontestável. No contexto geral, o Manaus soube se defender bem, tanto é que esse é o segundo ponto que eu puxo. O Manaus não foi goleado. Em 2021, nós tivemos um Manaus que em 4 oportunidades foi goleado em jogos grandes. E um deles foi na Copa do Brasil contra o Bahia. O Manaus foi derrotado ali por uma goleada. Ontem fez diferente, né? Já, na minha opinião, isso já mostra uma evolução de espírito, uma evolução de mentalidade que o Pisa próprio falou, se for para ser eliminado, que seja de cabeça erguida, competindo e não sendo goleado. O terceiro ponto que eu puxo é, apesar da derrota, o Manaus mostrou cabeça erguida durante o jogo. E em determinados momentos, quando tinha a posse de bola, buscava, na sua característica da filosofia de jogo do Pisa, trocar passes, sair no contra-ataque e finalizar gol. Faltou um pouquinho de sorte para o Manaus. Teve um lance do Alvinho ali cara a cara com o Jandrei, que por pouco o Manaus ali não empata o jogo naquela altura, poderia mudar totalmente o curso da partida. Teve uma bola do Thiaguinho que ele recebeu na intermediária, puxou com o pé esquerdo e bateu. O Thiaguinho, que é canhoto. Pensei que ia rolar uma lei do ex ali, Lucas. Se rolasse, meus amigos, o Manaus ia cair, bicho. Ia ser uma emoção muito grande pro Thiaguinho e pra gente, né? Fazer um gol no clube da Série A. Acho que aí a gente pode puxar agora os pontos negativos, né? Falei dos pontos positivos. Vamos falar dos pontos negativos. Manaus sim criou oportunidade no contra-ataque, porém não soube aproveitar. Esse é o ponto negativo. O segundo ponto negativo que eu quero puxar aqui, que o Manaus não tem peça de reposição. O Manaus jogando com o Thiaguinho e o Júnior Palmares é uma maravilha. São dois cérebros pensantes, velozes e que podem imprimir no Manaus mais qualidade na saída de bola. Porém, infelizmente, o Thiaguinho se machucou.
Preocupa, inclusive, para o jogo agora do domingo contra o Manauara, um jogo muito importante. Se o Manaus não passar, é sem Copa do Brasil ano que vem. E a Copa do Brasil a gente sabe que é uma força a mais para o Manaus aí desde 2018. O Thiaguinho saiu e não tem quem reponha a função do Thiaguinho. O Palmares ficou isolado, assim como ficou o Thiaguinho no primeiro tempo. O Palmares ficou meio que sem trocar figurinhas. E o último ponto negativo que eu puxo aqui, o time do Manaus não deu liga. E o que quer dizer isso? O Manaus reformulou o seu elenco, 15 jogadores novos, 7 remanescentes, e o time ainda não encontrou aquela identidade, aquela união. Teve umas coisas que eu fiquei pincelando aqui durante o jogo, porque tu sabe que internet, né, é onda, né? Tu sabe que internet é muita onda. Então, assim, o que eu pincelei ali, uma coisa interessante, eu quero a tua opinião. Torcedores de outros times, por exemplo, Faixa Clube, São Raimundo, principalmente São Raimundo, tá puto porque o Manaus os eliminou da Copa do Brasil, torcendo contra o Manaus nessa Copa do Brasil. O que tu acha dessa coisa do torcedor do time rival torcer para o outro se estrepar aí na Copa do Brasil? Não tem sentido você torcer contra. Aí o cara me joga, porque São Paulo, Rio de Janeiro, o vascaíno nunca vai torcer pelo flamenguista, o corintiano nunca vai torcer pelo palmeirense. É claro, meus amigos, ali são regiões do Brasil que o futebol já está consolidado. A gente tem um futebol carente. Essa é a grande verdade. Qual é o benefício para o Nacional se o Manaus não avança e ultrapassa a marca dele de ter chegado nas quartas de final? O que o Nacional ganha com isso? Nada. Agora, se o Manaus, por exemplo, avança aí e consegue fazer com que a Federação Amazonense suba no ranking da CBF, são mais vagas na Série D, são mais vagas aí numa Copa do Brasil. O futebol amazonense só tem a ganhar com isso, cara. Chegar à final e garantir essa vaga na Copa do Brasil, acho que é fundamental para quem quer. Agora, o caminho do Manaus para essa final, para esse jogo, né, de R$500 milhão, ainda não está fácil. Eu acho que o Manauara ele consegue passar, porque assim, o Manauara, ele de repente não fez um resultado bom logo no jogo de ida. Por quê? Porque os jogadores, estava todo mundo com a cabeça já lá em São Paulo. Essa é a percepção que eu tenho. Você estava lá e viu esse jogo. Como é que tu analisou isso? Tu acha que foi isso mesmo? Os caras estavam meio que poupando ali, já avisando esse jogo contra e dizer assim, não, vamos resolver na volta. O Manaus tinha um jogo importante na quarta-feira, onde ia tentar classificar-se, e jogadores fundamentais ali acabaram saindo um pouco mais cedo para preservar. E o cara, quando ele vai ter um jogo com São Paulo, lá no jogo seguinte, ele vai tirar o pé numa dividida. Ele não vai até o final numa bola, porque ele corre risco de lesionar ou muscular ou se bater, torcer um pé da vida. Então acho que o Manaus poupou um pouco as suas energias. É isso, Lele. Um abraço e obrigado pelo convite. A gente se vê no Jogo do Milhão. Beleza, Lucas. Abraço para você, mano. Tudo de bom aí. Essa rodada possa ser espetacular para todos nós que vamos trabalhar e para as equipes também, né? Que vençam os melhores, né? Exatamente. A gente se vê, Lele. Termina com aquele teu ditado aí, como diz, só o tempo, né? Quem vai ganhar só o tempo. Costumo dizer no futebol o seguinte, só o tempo dirá, porque são 4 jogos imprevisíveis. Talvez um deles nem tanto, que é Manaus e Manauara. Acho que o Manaus vai conseguir passar sem dificuldade, mas no restante são jogos imprevisíveis. Nós temos aí Nacional favorito, nós temos Amazonas favorito e Princesa favorito, mas futebol é uma caixinha de surpresa, né? Como o Leanderson gosta de falar, o jogo é jogado, lambaria pescado, mas essa frase não é minha não, eu só gosto de dizer. Valeu, Lucas. Um abraço, mano. Valeu. Um abraço para todos.